Oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui com mais uma atualização das budoguinhas. Hoje a gente começou a sessão com muita calma, muita tranquilidade. Aí vocês podem ver a Farofa e a Margot descansando. O clima já está bem diferente. Hoje a gente fez algumas coisas diferentes no contexto. Hoje eu introduzi a coleira eletrônica para Margot, que é o elemento relativamente neutro da situação. É essa budoguinha que está deitada aí, ela nunca brigou com ninguém, então eu trouxe ela para o contexto agora junto com a Kate para a gente trabalhar um pouco de engajamento de valor, que eu gosto de falar, que é o engajamento educativo, enquanto a Farofa está na caixa de transporte. A Farofa, para vocês que lembram, sempre foi o target da Kate, que é a bulldog inglesa que está aí. E hoje a gente aproveitou a oportunidade com a família inteira para fazer um pouco desse exercício. Foi muito surpreendente a resposta da Margot com a coleira eletrônica, foi super bacana. Ela ficou muito, muito, muito tranquila. Lembrando que a Margot era a mais ansiosa, é a mais agitada, que mais vocaliza. Então a gente fez uma sessão bem mais serena, bem mais silenciosa dessa vez. A Kate já veio em outro clima aqui para cima dessa vez, bem mais tranquila. E a gente está usando a refeição, que seria o jantar delas aí, para a gente trabalhar um pouco desse engajamento de valor dentro da proposta de controle de impulso. Então, é muito crucial que a Margot fique calma nessa hora. Ela, às vezes, é o elemento que traz um pouco mais de euforia, de excitação para o contexto. Então, dessa vez, eu fiz um pouco de trabalho com ela sozinha para fazer a introdução da coleira eletrônica e da ideia dela deitar e relaxar no ambiente, usando a oportunidade da alimentação dela para isso. E resolvi trazer a Kate junto, uma coisa muito instintiva, mas eu vi que a Kate estava respondendo super bem. E esse é um exercício bacana, porque a gente está falando do recurso mais importante para os cães, que é a comida. Por mais que essas duas que vocês estão vendo aí nunca tenham necessariamente brigado, sempre existiu aquela impulsividade, principalmente por conta da comida. As duas têm muito drive de comida, elas gostam muito de comer. Então, o que a gente está fazendo? A gente está transformando toda essa vontade de querer esse alimento para um exercício mental. Isso aí é totalmente um exercício mental. Eu quero que o corpo delas relaxe, que se renda no exercício e que elas prestem atenção em mim. Então, eu estou criando um pouco de movimento e usando a comida do dia das duas para pagar. Nesse mesmo cenário, a Farofa está incluída, só que na caixa de transporte dessa vez. E eu quero ver isso, eu quero ver essa atenção em mim, eu quero ver essas cachorras prestando atenção em mim e relaxando enquanto está todo mundo aí na sala conversando. Especialmente porque hoje vai ser um dia diferente para elas, hoje vai ter visita em casa. Então eu quero que elas preparem a mente para estar num cenário com pessoas, com movimento, com mais distração, sem necessariamente ficar naquele clima que elas ficavam antigamente, pulando em cima de todo mundo, sempre pedindo carinho, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados a ver. Então foi muito legal hoje, assim, foi especialmente legal ver a resposta da Margot, né? Às vezes a gente se surpreende durante uma sessão, porque na sessão passada vocês viram como a Margot estava agitada, o quanto ela latiu, e dessa vez foi muito mais sossegado. Ela talvez foi a estrela da sessão de hoje, ela foi super tranquila, super quietinha, e trabalhou super bem nessa questão da comida. Inclusive, mais pra frente eu usei bastante a comida dela pra gente fazer a mecânica de entrar na caixa de transporte, entrar e relaxar, respeitar a saída, né? A passagem, a saída da caixa de transporte, que eu acho que isso é um pedaço super interessante também para vocês trabalharem. O que a gente não quer é que nem que o cachorro entre correndo, nem saia correndo da caixa de transporte. O segredo aqui é desacelerar, tá? É desacelerar a mente em todos os aspectos e fazer com que o cachorro aceite mais essa atividade num estado mental mais tranquilo. A gente quer um modo meditação aqui, é isso que a gente quer dentro de casa. Então, quando eu falo bastante para vocês sobre criar um estado calmo e mais tranquilo dentro de casa e usar engajamento de valor e produtivo, é disso que eu estou falando. Então, eu acho super bacana a gente fazer uma sessão de alimentação assim. Ao invés do cachorro comer rápido no pote de comida, ele vai comer com um estado mais calmo, esperando. A gente está nutrindo o quê? Paciência, nutrindo tolerância, nutrindo respeito de espaço. Lembrando que são duas cachorras aí que tem muito, muito drive para alimentação. Então, para elas, a comida sempre representou muita euforia, muita animação. E dessa vez a gente fez questão de transformar um pouco desse cenário para que a coisa ficasse mais calma e mais tranquila, até para criar um clima mais receptivo para a Farofa, que eu vou tirar ela da caixa de transporte dessa vez. Vai ser a primeira sessão que a gente vai fazer com as três fora. Lógico que aí, nesse contexto, a gente vai ter a Kate e a Margot com a coleira eletrônica, e a Kate ainda vai estar na guia, e eu vou trazer a Farofa na guia também um pouquinho mais pra frente. Mas quando eu falo pra vocês de preparar um cenário pro cachorro ter sucesso, é isso. Então, eu não subi de vez e não comecei de vez com as três. Eu primeiro subi só com a Margot e a Farofa, eu tirei uma da caixa de transporte, depois a outra. Criei um estado mais calmo entre as duas, depois introduzi
a Margot na caixa, na coleira eletrônica, depois eu trouxe a Kate. Então eu quis fundamentar bastante esse pedaço do treino aí, para deixar claro para as duas que essa é uma atividade que vai acontecer com a minha orientação. Então eu quero que elas estejam preparadas, mais calmas, mais tolerantes para quando eu tirar a farofa da caixa de transporte e isso não se tornar um evento. Então é desacelerar, é descompressurizar a cabine, é trazer o cachorro para um estado mais tranquilo, onde a convivência seja mais harmônica. É você literalmente preparar o terreno para quando você tiver que trazer um novo estímulo, a coisa já está um pouco mais tranquila. Então, eu fiz alguns movimentos, a Margot se movimenta um pouco, mas vocês podem ver que a Kate está respeitando bastante o lado da sala onde a farofa está, onde a caixa da farofa está. Eu quero isso, né? Muita gente tem problema com essa fase intermediária do treino, que é justamente quando o cachorro evita, né? Então o que a Kate está fazendo, ela está evitando de olhar para o lado da farofa, ela está evitando essa distração. Então, eu prefiro que ela faça isso, eu quero que ela haja dessa maneira. Então agora eu trouxe a farofa para fora, com a guia, e eu vou criar um pouco desse movimento também. O que eu quero ver aí é um pouco da reação da Kate agora, dessa vez com a farofa fora da caixa de transporte, para ver se ela vai me mostrar um pouco daquela explosão que ela mostrava antes. Dessa vez eu vou ser bem mais cuidadosa e eu vou corrigir ela na intenção. Então, a primeira reação que a farofa tem quando ela sai da caixa de transporte é querer evitar a Kate. Ela quer sair do raio de visão da Kate, ela tende a se esconder. E eu não quero que ela se esconda, né? Porque quando o cachorro se esconde, ele mostra essa fragilidade, ele acaba exatamente desencadeando esse possível ataque do cachorro que algumas vezes no passado já teve essa atitude. Então, eu vou corrigir ela talvez umas 2 vezes, nas vezes que ela está olhando para a farofa, é isso que eu vou fazer. Então eu estou fazendo alguns movimentos com a farofa um pouco mais distantes, e até eu poder trazer ela de volta para o contexto, mas nessa hora é aquela história. Primeiro você começa com um espaço maior, um espaço mais seguro para fazer esse trabalho, para você ir reaproximando aos poucos. Qual a minha intenção nesse exercício? Eu quero que elas se tolerem, eu quero que elas tolerem a presença uma da outra no ambiente sem nenhum tipo de explosão. A grande diferença que a gente vê quando eu deixei a Margot um pouco mais tranquila agora, mais livre, né? A única coisa que eu tô só supervisionando ela para ter certeza que ela não vai trazer nenhuma euforia, ela não vai nem ficar em cima da Kate, nem em cima da farofa e não vai trazer nenhuma euforia para o contexto. Eu quero que ela literalmente seja um elemento neutro. Uma chave para isso é ninguém engajar com ela e a gente conseguir manter esse estado de tranquilidade que a gente já vem nutrindo desde o início da sessão. Então, vocês vão me ver trazer a farofa mais para o contexto, né? Eu quero que ela esteja aí do meu lado, eu não quero que ela fuja da situação. Existe uma distância segura, as duas cachorras aí estão na guia, eu estou na guia, a farofa está só com a guia unificada e a Kate está com a Proncolo e a Icolo lá na mão do pai dela. Então, eu tenho o controle da coleira eletrônica, se eu precisar intervir, eu vou intervir à distância, mas o que eu quero trazer agora é a farofa para o contexto, sabendo que eu posso advogar por ela. Esse caso é um típico caso onde o cachorro mais frágil da equação, ou seja, o que foi atacado, que no caso é a farofa, não sente que ninguém pode proteger ela, ela não sente que ninguém pode advogar por ela, ela não sente que ninguém pode intervir por ela. Então, esse é um processo que é importante vocês verem como isso acontece. É importante vocês verem que no início o cachorro evita, né? Quando ela está na caixa de transporte, ela fica mais segura, às vezes ela late mais, ela vocaliza mais, mas assim que você tira ela, e foi a primeira vez que a gente fez isso, você vê um comportamento diferente, ou seja, ela agora está fora da caixa de transporte, a Kate está no mesmo ambiente que ela ficou bem perdida, não sabia o que fazer, ela várias vezes quis sair dessa posição e ir lá para trás. Então o que eu fiz? Eu sentei na cadeira e vamos esperar. É o jogo de xadrez, é o momento de paciência que você tem que ter, com muita calma para trazer o cachorro para o estado que você quer. Eu quero que ela se renda à presença da Kate, sabendo que eu estou ali para intervir se for necessário. Então, esses são momentos cruciais da reconstrução de associação de um cachorro com outro. Quando eu falo para vocês que primeiro é existir para depois se pensar numa possibilidade de engajamento, é isso. Especialmente quando a gente fala de cães que já brigaram, que são elas duas, né? Os ferimentos, o machucado, a consequência das brigas para a farofa foram muito sérias. Então, claro que a associação que ela tem é uma associação ruim. Então, a gente precisa agora reconstruir. Então, vocês vão ver que de vez em quando eu trago ela de volta para mim, eu levantei algumas vezes, voltei, mas eu só estou tentando posicionar ela numa situação onde ela relaxe um pouco mais. É natural ver essa resistência por parte dela. Nessa hora você tem que ter calma e tranquilidade. Então, o que é que a gente está fazendo aí? O que é um conselho que eu dou para vocês?
Conversem entre vocês. Se você estiver tentando, sempre com 2 cachorros é importante ter pelo menos 2 pessoas. Então conversem vocês dois, tá? Evitem colocar energia no cachorro. Agora o papel do cachorro é só relaxar e se render. Então aí a gente está falando sobre outros assuntos, a gente está comentando sobre outras coisas, conversando sobre filmes, sobre assuntos da vida, sobre escola, enfim. A intenção é, se a gente fala demais sobre o que está acontecendo ali também, a gente acaba jogando uma energia talvez um pouco mais tensa para o contexto, uma energia que não precisa existir. Lembrando que a gente tem que passar essa tranquilidade e essa segurança para o cachorro, principalmente no momento de reintrodução. Vocês vão ver que a Margot está bem nesse cantinho, dá para ver a orelhinha dela. Eu queria que vocês tivessem uma noção real do que está acontecendo. Aqui os espaços são pequenos, a gente filma como pode, mas dá para ver aqui no cantinho direito a pontinha da cabeça da Farofa, e essa outra cabecinha redondinha aqui é a cabecinha da Margot. Mas o mais legal é ver o seguinte, a Kate está respeitando completamente a situação, tá? Eu acho que eu corrigi ela 2 vezes aí quando ela olhou para a Farofa, e o que eu quero é que ela não olhe agora. Então, para a gente ser justo e a regra ficar clara, eu não vou deixar nem dar para ela a oportunidade dela escalar. Na intenção, na possibilidade que ela me mostrar que ela está olhando para a Farofa, dali eu já vou corrigir. É importante a gente fazer essa leitura para a gente poder corrigir no momento certo com o menor nível possível. Para o cachorro entender que nem existe a possibilidade dele pensar em tentar entrar nesse modo obsessivo de foco e tentar olhar para o cachorro como se ele fosse uma possível presa. Eu quero cortar isso pela raiz e foi isso que a gente fez aí. Então a gente demorou um tempinho aí, conversando, batendo um papo, eu fui reposicionando a Farofa, fui trazendo ela de volta até ela conseguir ficar um pouco mais calma, um pouco mais tranquila nessa situação. Então tá vendo, ela tá aí do meu lado, só na guia unificada, eu só estou reposicionando ela toda vez que ela quer sair, até a gente criar uma situação de mais tranquilidade para eu poder me movimentar com ela. Mas foi muito legal ver a resposta. Isso é uma semana depois, quase uma semana depois da sessão anterior que eu mostrei para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco como o progresso funciona. Como eu sempre falo, é um passo de cada vez, uma etapa de cada vez, mas o mais importante é que cada sessão finalize num bom tom. E foi isso que a gente fez dessa vez também. Então foi muito legal, foi super bacana. Esse vídeo é um pouco mais curto do que o outro, mas eu queria que vocês entendessem essa parte. Esse é um exercício de duração, de tolerância, então tem pouco movimento. Eu quero que os cachorros existam, respirem, absorvam essa ideia e finalizem para a gente começar amanhã de novo. Então foi bem bacana, queria mostrar um pouquinho para vocês, foi ótimo, a família toda participou, estou super orgulhosa de todos eles. E com certeza em breve vou ter mais notícias desse triozinho maravilha para vocês, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Beijo enorme, pessoal. Até o próximo vídeo.